Vou começar então o capítulo 18 do livro. E ele. A primeira coisa que ele fala é sobre calor, né? Calorimetria e mudança de fase. Então, quando você tem um material, né, qualquer, e bom, será que acho que eu vou fazer de uma maneira diferente? Não, é melhor fazer isso aqui primeiro, né? Se você tem um material, porque depois eu vou falar da primeira lei da termodinâmica, né, que na verdade é o núcleo principal, né, do capítulo, e aí tudo gira em torno da primeira lei, porque a gente vai falar de processos, né, expansão isobárica, expansão isovolumétrica ou isocórica, ou então adiabática, isotérmica, etc. E isso, aí você, para cada tipo de transformação, né, de processo que você vai ver que acontece com gás, a gente vai para resolver e equacionar as quantidades que vão aparecer, a gente vai sempre recorrer à primeira lei, e a primeira lei vai tomar formas, uma forma para quando o processo é isobárico, outra uma cara diferente quando o processo é diferente, etc. Então, mas tudo gira de uma certa maneira em torno da primeira lei da termodinâmica, né? Então, por isso que é um ponto essencial, é um núcleo em torno do qual todo o resto gira para esse capítulo 18. Mas antes disso, eu vou falar um pouco de calorimetria, porque é importante, né, você ter essa ferramenta antes de lidar com a primeira lei. Mas aí quando eu for falar da primeira lei, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do livro e fazer um paralelo lá, o conservação da energia, como vocês viram isso na física 1, na mecânica. E eu acho que esse paralelo, do jeito que eu vou fazer, vocês não vão ver por aí não. Eu me inspirei no livro de termodinâmica do Sommerfeld. Mas enfim, por enquanto calorimetria é a coisa padrão. Se você tem uma certa quantidade, né, de uma substância e se quando você tem sei lá, por exemplo, um pedaço de água, aí você junta com gelo, por exemplo, ou outra substância qualquer, não sei. Você junta as duas coisas, substância A com a substância B. Uma podendo em contato térmico com a outra. O que acontece? Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Quando entrar em equilíbrio térmico, aí eu digo que a temperatura é a mesma. Essa é a definição de temperatura, né? Se vocês lembrarem. É, Então, quando, por exemplo, então quando existe uma escala de temperatura, a gente viu, né? Fusão da água, ebulição da água, escala Celsius, etc. Então existe uma temperatura maior e menor. Quando você tem uma variação ΔT de temperatura, essa variação a gente vai definir que uma certa quantidade, né, que é uma quantidade no caso energia, que vai ser responsável pela variação de temperatura. E a gente pode falar isso com propriedade, né, porque dessa equivalência entre energia mecânica, né, e aquilo que produz a variação de temperatura, pelas experiências clássicas que foram feitas, né, efeito Joule, etc. Vocês dá uma olhada no livro lá, né, para saber do que eu estou falando. Então existe o equivalente de calor, né, que a gente chama então de calor, essa quantidade, essa energia em trânsito, que é o ente que vai provocar a variação de temperatura,
né, existe um equivalente, dimensionalmente equivalente à energia mecânica mesmo. Né? E, bom, e para corroborar isso, tudo que a gente está falando aqui, claro que a gente pode lembrar da teoria cinética, né? Em que a gente pode associar a, a temperatura à energia cinética média translacional das moléculas de um gás. Tá certo? Então, por esse aspecto também, né? Além disso tudo, além das experiências que você pode fazer macroscopicamente, além disso tem isso, existe essa equivalência, né, até quantitativa entre temperatura e energia cinética média. Então, inclusive, se a gente pensar que um corpo perdeu uma temperatura, a temperatura baixou, então provavelmente o que aconteceu com a energia cinética média das moléculas desse corpo diminuiu. Né? A energia cinética média, a energia cinética média vai diminuir, porque ela é proporcional, mas na verdade é igual a 3 meios de nRT. Não é isso que a gente viu lá nas aulas passadas. Se você tiver uma diminuição da temperatura, significa que a energia cinética média também vai diminuir. Né? Portanto, na verdade, quando você tem uma substância e ela cai a temperatura, você diz que ela perdeu uma energia, ela perdeu energia, essa energia foi para outro lugar. E aí a perda de energia causou uma diminuição da temperatura. E vice-versa. Se você tiver um aumento da temperatura de um certo material, vai ser causado por um aumento correspondente de energia. É isso. ΔT, então, é proporcional aqui é a constante de proporcionalidade C, maiúsculo, proporcional, é diferente, né? Então você vai definir que a quantidade de calor, depois a gente vai fazer uma outra definição disso aqui em paralelo. O calor recebido por então, calor recebido por uma substância, um material, né, qualquer. Então esse Q é proporcional à variação de temperatura sentida, experimentada por essa mesma substância, por esse mesmo material. Tá certo? Sendo que esse C aqui, essa constante de proporcionalidade, seria capacidade calorífica. Tem um outro termo para isso? Espera aí. Capacidade térmica. Capacidade térmica. Capacidade térmica, porque de onde vem esse nome, né? Se você, no caso se você tiver um certo material lá, sei lá, um pote de alumínio, por exemplo. Se esse pote de alumínio ele receber uma certa quantidade de calor, ele vai variar a sua temperatura de um certo número de graus. Quanto maior a capacidade térmica, menor vai ser a variação de temperatura para a mesma quantidade de calor, né? Porque se essa quantidade, quanto maior for a capacidade térmica, menor vai ser a variação de temperatura experimentada para a mesma quantidade de calor. Tá certo? Então, quanto maior a capacidade térmica, quanto maior essa constante C, maiúscula, tá? Maior vai ser a capacidade térmica, a capacidade de uma determinada material, de determinado material, suportar esse afluxo de calor sem mudar a sua temperatura. Tá certo? Aí o termo. E se a gente dividir essa quantidade, essa constante aí, que eu chamei de C maiúsculo,
Se a gente dividir ela pela massa da substância, então é o que eu vou ter o que a gente chama de C minúsculo, né? Que vai ser a capacidade térmica, ou a gente simplesmente chama de capacidade e como é que é? É o calor específico. Calor específico. Calor específico de uma certa substância. Ou a capacidade específica, né? Como é que o livro... Deixa eu dar uma olhada, ver como é que o livro chama isso aqui. Capacidade térmica, tá certo. Vai ser o calor... calor específico mesmo. Ou capacidade específica, se você quiser, mas o normal que a gente chama é calor específico. Então, cada substância tem um certo calor específico. Com relação à água, né, a definição do calor específico para a água, ela vai me trazer embutida a definição de unidade de calor. Então, por exemplo, você tem uma definição aqui, ó, definição. A água, vamos colocar aqui, ó, definição. Uma caloria, a gente simplesmente designa com a abreviação cal. Uma caloria é o calor necessário para aumentar de 1 grau Celsius, ou Kelvin também, tanto faz, né? Porque a diferença do grau, o tamanho do grau é mesmo, né? Aumentar de 1 grau Celsius, é 1 grama de água. 1 grama de água. A quantidade de calor necessário para aumentar de 1 grau Celsius 1 grama de água é 1 caloria. Ou seja, vamos pegar essa equação aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó, tá vendo? Eu vou reescrever essa equação assim, ó, em termos do calor específico, né? Ou seja, então você vai ter o Q, essa quantidade que eu chamo de Q, né? De energia em trânsito, não é isso? Energia térmica em trânsito, será Czinho minúsculo, M delta T, ok? Então, para o caso da água, 1 grama de água eu tenho, e aplicando essa definição, eu vou ter uma caloria é igual a C, o caso da água, vezes 1 grama de água e vezes a diferença de ΔT, que corresponde a 1 grau Celsius. Então você vai ter aqui, ó, que... Então tá aí, ó. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Tá certo? Isso é o calor específico da água. O calor específico da água, então, ele é definido com base numa definição de unidade de calor, de quantidade de calor. Se você for fazer as experiências direitinho no laboratório, você vai ver que essa quantidade de energia, o equivalente mecânico dessa quantidade de energia seria mais ou menos por volta de 4,18 joules. Tá certo? 4,18 joules. Então, isso aí. Uma vez definida essa quantidade dessa maneira, né, de tal modo que o calor específico da água é conhecido, né, em termos dessa unidade, você também pode expressar em termos de joule. Uma vez definido, estabelecido isso, você pode... Aí você tem para cada substância tem o seu calor específico.
tá certo? Então o efeito assim imediato, né, que do afluxo da energia interna em trânsito, né, do afluxo de calor numa substância é a alteração da sua temperatura, tá certo? Então, já tem vários exemplos de exercícios no livro, eu não sei se vale a pena. Eu tinha visto aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa que não tome muito tempo, só para dar uma ideia aqui de uma aplicação, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, não. Calorimetria. Vou fazer o seguinte. Vou fazer. Peraí. Onde é que tem um que... Tá, eu vou fazer esse, mas antes eu vou ter que falar de calor latente. Tá, eu vou fazer esse aqui, um exercício 37. Mas seria bom fazer um que não tem resposta, né? Esse 37 até tá meio estranho. Capacidade térmica desprezível e isolada da vizinhança. No fundo, ele quer dizer que o recipiente aqui do problema 37, que contém aqui o pedaço de gelo e água, ele tem uma capacidade térmica desprezível. Significa que no fundo, ele não vai receber calor nenhum. No fundo é isso. Tá certo? Bom, não precisa pegar de livro nenhum. Eu posso dar um exemplo, né, da cabeça. Mas antes disso, então isso que vai acontecer, né, com o calor. Ele vai fornecer o calor, como o calor é energia térmica em trânsito, nesse espírito aqui da teoria cinética, né, se vocês lembrarem, qual o efeito que ele tem sobre as substâncias é o seguinte, claro que isso aqui é para o gás ideal, né? Mas a gente pode imaginar que uma coisa parecida também deve acontecer com as outras substâncias sólidas e líquidas, né? Algo mais ou menos na mesma linha deve acontecer, não exatamente seguindo essa equação quantitativa, mas de alguma maneira a temperatura se traduz em movimento das moléculas, é isso, de agitação das moléculas. Então a gente pode imaginar então que se você recebe uma substância lá que tem as suas moléculas lá que tem uma certa agitação, né? Elas recebem uma certa quantidade de calor, de energia em trânsito, então essa energia vai aumentar a energia cinética das moléculas e isso vai fazer com que a temperatura dessa substância aumente. E ela vai aumentar segundo essa lei de proporcionalidade, né? Tá aqui, ó. Então a lei aqui fundamental aqui da calorimetria, né? A quantidade de calor você vai medir como sendo proporcional a essa propriedade que varia de substância para substância, que é o calor específico, vezes a massa da substância. Quanto mais massa, maior vai ser a quantidade de calor para variar de uma mesma temperatura, e é proporcional também à própria variação de temperatura. Acontece que quando uma substância está mudando de fase, por exemplo, a água,
se a água estiver mudando de fase, se você tiver uma água mudando de fase, o que vai acontecer? O que significa transição de fase? Significa que você tem a fase líquida, por exemplo, e passa para o vapor, por exemplo. Né? Então significa que você tem a água, as moléculas de água elas têm uma interação entre elas, né? Porque elas estão no estado líquido, então elas estão mais ligadas umas com as outras. E para você separar essas moléculas, né, colocar elas mais distantes umas das outras, você precisa de uma certa energia para você poder separar. Essa vai ser essa energia que você vai usar para separar é o calor. Você vai usar o calor. O calor ele faz isso. Então, tanto é que você esquenta a água, ela acaba fervendo, eventualmente, tá certo? E nesse processo em que o calor é utilizado para afastar mais as moléculas uma das outras, não necessariamente você vai ter um aumento na velocidade das moléculas, tá certo? Então o que acontece durante a transição de fase é que a temperatura é constante. A temperatura é constante. Então, esse é a quantidade de calor que foi absorvida por uma certa substância, ou no caso perdida, ela vai ser proporcional à massa da substância que sofre transição de fase. Então, o Q é proporcional à massa da substância que sofre transição de fase. A equação que vai realizar isso aqui, esse conceito aqui, é exatamente qual? É Q igual a constante de proporcionalidade, eu vou chamar de L. LM. Então, L é o calor latente. Esse nome calor latente, ele vem da onde, né? Ele vem... Bom, na verdade não sei de onde ele vem exatamente, mas a ideia dele se justifica assim mais ou menos porque, por exemplo, o vapor, uma vez que eu fervi a água, né? Ela ferveu, virou vapor. Para ela voltar para o estado líquido, ela vai ter que perder essa quantidade de calor que ela ganhou. Não é isso? Ela vai ter que esfriar, perder calor. Então, aí ela voltou para o estado líquido, mas permaneceu a mesma temperatura. Então esse calor, ele de certa forma estava, entre aspas, né, armazenado no fato de que a água estava no estado de vapor e não no líquido. Então daí por isso que a gente fala calor latente. É um calor que estava latente no vapor. Tá certo? Então essa quantidade de calor que vai ser responsável pela transição de uma massa M da fase, sei lá, sólida para líquida ou da líquida para gasosa, ou o inverso, da gasosa para líquida ou da líquida para sólida. Mas aí nesse caso, essa quantidade de calor vai ser uma quantidade negativa, no caso, né? Sempre lembrando isso aí. Porque foi uma quantidade que foi perdida pela substância, por essa quantidade de massa M. Não é isso? Então acho que isso é tudo. Vou fazer um exercício aqui para aplicar e depois falar da primeira lei da termodinâmica. Então um exercício aqui, ó, imagina um exemplo. Exemplo. Nem sei que bicho vai dar isso aqui, mas vamos ver. Eu tenho, por exemplo, vamos pensar aqui 1 litro de água. 1 litro de água. 1 litro de água. Deixa eu pensar aqui.
1 litro de água. Aí tem que ver o calor latente da água, né? Acho que deve ser 80. Vamos. Porque é o seguinte, ó. Bom, aí vou ilustrar o seguinte. Peraí. Só um minutinho que eu vou buscar aqui o calor latente de fusão, só para gente não ficar perdido, né? Calor específico da água é 1. O calor específico, é bom que a gente até já vê aqui, o calor específico do gelo, a gente pode adotar meio. Vamos adotar meio. Tá. É isso aí, vamos adotar meio, 0,5. E falta capacidade, calor latente. Calor latente. E é grande, nossa, muita coisa. Da água. Não tem do gelo. Paciência. Peraí. Tá. Vou anotar aqui, ó. Estão os dados, ó. Calor latente da água de fusão, F. De fusão. 333. Vamos colocar 3 aproximado. 333 é uma quantidade imensa. Bom, seria joule por grama. Joule por grama. E aqui, mesma coisa, 2, o gelo, a vaporização é altíssima. Não, a vaporização não vai precisar. Vamos ver só a fusão. Tá, então vamos lá. O que acontece? Eu tenho 1 litro de água aqui é um dado do problema, e o calor específico do gelo é 0,5 caloria por grau Celsius, por grama grau Celsius. Tá? Eu tenho 1 litro de água a, sei lá, 20 graus Celsius. A 20 graus. Vou colocar quantos gramas de gelo? Sei lá. 1 litro de água é 1 quilo de água, né? Então vamos colocar aí 100 gramas de gelo a menos 15 graus, bem frio. Coloco 100 gramas de gelo a menos 15 graus dentro desse 1 litro de água. Aí deixo lá. Quando o sistema entrar em equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Será que você vai ver gelo ainda? Será que o gelo vai derreter todo? Esse que é o problema. Tá certo? Pois eu poderia perguntar qual é a temperatura de equilíbrio. Tá certo? Aí como é que eu vou fazer esse problema? Vamos pensar. Então vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. O gelo ele vai ganhar calor até chegar a 0 grau, que é a temperatura de fusão. É isso? E qual é a quantidade então de calor necessária? Então vamos lá. Ó. Vamos calcular aqui, ó, primeiro passo. Vamos calcular o calor necessário, vamos chamar de Q1, para fazer com que o gelo ele passe de menos 15 graus até 0 grau.
essa quantidade de calor vai ser Cm delta T. Mas no caso do gelo, eu tenho 0,5 calorias por grama grau Celsius, vezes a massa de gelo, que é 100 gramas. Está tudo em grama, ó. Grama cancela com grama, pode ficar tudo em grama. Não precisa, nesse caso, não precisa passar para o sistema internacional, não. Tá certo? E é claro, se eu estou usando aqui o calorias por grama grau Celsius, a quantidade de calor que eu vou obter aqui vai estar em caloria. Tá certo? Vezes 100 gramas, vezes a variação de temperatura, que é 15 graus. Eu estou calculando só o módulo do calor. Essa conta vai dar 1.500 dividido por 2 dá 700, né? 700 calorias. 700 calorias, se eu não estiver enganado, né? 700 calorias. Não, opa, 750, né? 750 calorias, porque dá 1.500. 750 calorias. Não é isso? Então essa é a quantidade que a água vai perder. Se a água vai perder essa quantidade, isso significa que 750 calorias é igual a o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a massa da água, que é 1 litro de água, então vai dar 1 quilo, ou 1.000 gramas, a massa da água, e vezes a variação de temperatura que eu não sei, que a água sofreu. O gelo, até ele chegar a 0 grau, qual a temperatura que a variação de temperatura que a água sofreu? Que é água líquida, né? Quando eu falo água, tá certo? Dessa equação eu vou tirar o ΔT. O ΔT vai ser simplesmente, eu vou dividir esse de 750 por 1.000, não é isso? Aí vai dar 0,75. Não é isso? Opa. ΔT igual a 0,75 graus. Menos de 1 grau, né? Quase nada. Quase não mudou a temperatura da água. Você vê que a água, ela precisa de muito calor para variar a temperatura. O calor específico dela é alto. Se você comparar com as outras substâncias, os outros calores específicos são relativamente bem menores. A água tem um grande calor específico. Até que você não aguenta, né? No frio, assim, você entrar na água gelada, você perde muito calor. Perde bastante calor. Né? Então a variação de temperatura é 0,75 graus. Quase nada. E agora, para derreter o gelo, qual é a quantidade de calor necessária para derreter o gelo? Então depois desse processo em que o gelo atingiu 0 grau, o que acontece? O que você tem? Você tem 1 litro de água a 19,25 graus Celsius, não é isso? A gente ficou com 1 litro de água a 19,25 graus Celsius, porque ela caiu de 20, ela caiu de 0,75 graus, né? Menos de 1 grau. E essa água está em contato com gelo, com 100 gramas de gelo a 0 grau. Ela vai derreter rapidamente esse gelo todo. A quantidade de calor, então, para derreter o gelo, qual vai ser? Segundo passo. Esses exercícios de calorimetria são extremamente chatos, trabalhosos. Você vai fazendo etapa por etapa, não pode pular nada, faz tudo com calma para não errar. É isso. O que eu vou calcular aqui, ó, nessa segunda etapa aqui? Você tem o gelo, que 100 gramas de gelo a 0 grau, né? Aí acontece o seguinte, né? Você tem aqui, de um lado, você tem água,
e gelo. A água está a 19,25 graus Celsius e o gelo está a 0 grau. Aí você tem a fusão do gelo. A quantidade de calor, que eu vou chamar de Q2, só para ficar diferente do Q1, necessária para fundir todo o gelo, né, para derreter todo o gelo, vai ser calor latente de fusão do gelo vezes a massa do gelo. Então é 300. Vamos passar isso aqui para caloria, né? Porque senão não vai dar certo. 333 joules. Eu vou dividir isso aqui, ó, por 4,18. Aí você vai ter 80. Exatamente. Vamos aproximar para 80. Perfeito. É o número que eu estava na cabeça. Aproximadamente, então aqui, ó, é 80 calorias por grama. Beleza? 80 calorias por grama. 80 calorias por grama vezes a massa, que é 100 gramas do gelo. Essa quantidade de calor necessária para fazer esse serviço é 8.000, né? 8.000 calorias. Tá certo? 8.000 calorias. Veio da onde esse calor? Veio da água. A água perdeu esse calor. A água, que estava a 19,25 graus Celsius, perdeu 8.000 calorias para derreter o gelo todo completamente. Então, para ela perder 8.000 calorias, ela vai, como consequência, cair mais um pouco a temperatura dela, né? De 19,25 graus, ela vai passar para uma temperatura menor. E a gente vai calcular, então, essa temperatura, para quanto foi a temperatura. 8.000 calorias é calor específico da água, que é 1, vezes 1.000, 1 litro da água, né? 1.000 gramas, e vezes delta T. A variação de temperatura, delta T, que a gente não sabe. Dessa equação, você tira que delta T vai ser... a gente vai calcular o delta T positivo, mas sabe que ele é negativo, né? Só sabe que a água está sendo esfriada, né? Vai dar 8. Bastante, né? Olha só, 8 graus Celsius. Então você teve uma variação de 8 graus Celsius, módulo, né? No fundo a gente sabe que a variação foi negativa. Então você tem a terceira, chegou na terceira situação em que você tem água, 1.000 gramas de água a 8 graus, né? 19,25 menos 8 dá 11,25. Não é isso? 11,25 graus Celsius. E você tem mais 100 gramas de gelo a... Qual é a temperatura do gelo? Não é gelo mais, né? É água. De água, porque foi o gelo que foi derretido completamente. Não é isso? 8.000, essa temperatura, ela já perdeu 8.000 calorias, que foram necessárias para derreter todo aquele gelo, as 100 gramas de gelo. Portanto, não tem mais gelo e você tem água, líquida mesmo, né? Mais 100 gramas de água a 0 grau Celsius. Porque durante a fusão, é isso? Enquanto o gelo estava derretendo, a temperatura se manteve constante. Então, sempre assim, né? Durante qualquer transição de fase, a temperatura se mantém constante. Lembra-se disso. Isso é um ponto para você anotar e guardar isso aí. Durante a transição de fase, a temperatura se mantém constante. Tá certo? Portanto, então, a temperatura de quem? Da substância que está sofrendo a transição de fase. Isso é importante, né?
Então esse gelo aqui ele perdeu, ganhou 8.000 calorias, se transformou todo em água e continuou a 0 graus Celsius. Beleza. Agora você tem essas duas substâncias aqui, água com água, temperaturas diferentes, junto uma com a outra, o que vai acontecer? Aí você vai ter, vamos calcular aqui, vamos ver aqui, essa água daqui, ela vai cair para uma certa temperatura, né? Claro. Vamos supor 11,25 graus Celsius menos a temperatura final da água. Essa vai ser a variação de temperatura dessa água, desse 1 litro de água original, né? Que esse litro vai sofrer, que esse litro de água vai sofrer. A variação de temperatura que ela vai sofrer. Essa variação de temperatura eu vou multiplicar por 1 caloria por grama grau, que é o calor específico, né, da água, e vou multiplicar pela massa, que é 1.000 gramas, 1 quilo. Essa é a quantidade de calor que essa água vai perder. E essa quantidade de calor, ela vai ser absorvida toda nas outras 100 gramas de água a 0 grau, para que ela suba sua temperatura de 0 grau para a temperatura final, que vai ser a mesma, vai ser a temperatura de equilíbrio. Então isso aqui vai ser igual a temperatura final menos 0 grau, variação de temperatura, vezes 1 caloria por grama grau Celsius, calor específico dessa água, 100 gramas de água, e vezes 100 gramas. Então, com essa equação, finalmente eu resolvo o problema. Tá certo? Como é que a gente pode resolver aqui, Isso aqui tudo cancela. Aqui você vai ter 10 vezes essa quantidade igual a essa quantidade, né? Então você tem aqui 125, 112 vezes 10, né? Multiplica por 10, menos 10 TF. A equação que vai surgir daqui, vai ser 112,5 menos 10 TF, multiplica tudo por 10, né? Porque tem o fator 10 a mais. Se você comparar aqui, fator 10 a mais. É igual a TF menos 0, que é o próprio TF. Passa para o outro lado ali, Daí a temperatura de equilíbrio, né? A temperatura final vai ser divide por 11. 112,5 dividido por 11. Dá 10,20. Vamos colocar aproximadamente 10,2. 10,2 graus, mais ou menos. 10,23. 10,2 graus, mais ou menos. Essa é a temperatura final. Então, a resposta, se você pegar 1 litro de água e colocar 100 gramas de gelo a menos 15 graus Celsius, o gelo todo vai se derreter e você vai ter no final, quando você tiver o equilíbrio térmico, você vai ter só água, né? 1 litro de água mais 100 gramas de água, você vai ter pouco mais de 1 litro de água, 1 litro 10 mililitros de água, a uma temperatura final de 10, pouco mais de 10 graus. De 20 passou para 10, mas praticamente. Foi suficiente para trazer todo o gelo para a água, para a mesma temperatura. Tá certo? Então eu esperava gastar uns 5, 10 minutos no máximo com o exercício, mas acabei estourando tudo, né? Porque esse exercício, eu não pretendo fazer mais. Tudo que é exercício de calorimetria é mais ou menos tem mais ou menos esse estilo.
né? Você tem tudo que a gente usa de equação é essa, né? A equação do calor latente, que envolve o calor latente, né? Calor de mudança de estado, que é LLM, ou a equação do calor que relaciona o calor com a variação de temperatura, usando o calor específico, tudo que você usa. E a grande coisa que vai complicar o exercício, geralmente é isso, você tem várias fases do problema. Então você tem que resolver uma fase de cada vez, com paciência. Tá certo? Então vou falar de... Ah, pois não. Você pode usar também em Kelvin, não tem problema, pode transferir tudo para Kelvin, mas nesse tipo de exercício você pode usar realmente Celsius e calorias, não tem problema não, porque as quantidades elas vão todas se cancelar e no final de contas você vai sempre encontrar um calor igual ao outro, então não tem problema, tá? Aqui não tem problema, mas quando for equação de estado, aí não, aí tem que usar Kelvin, tá? Sempre na escala absoluta. Mas aqui calorimetria pode usar graus Celsius, porque afinal de contas você sempre vai estar lidando com diferenças de temperatura, esse que é o ponto, né? É sempre delta T que a gente vai estar lidando. Né? Então, por exemplo, aqui que aparece temperatura, mas sempre você tem uma temperatura menos a outra. Então, tanto faz Kelvin ou Celsius, aí não tem problema. Certo? Então vamos lá, tá certo? Então eu vou falar de... Lembra lá da Física 1? Conservação de energia. Lá da Física 1, vocês lembram que a gente tem aqui um trabalho da força resultante? Se todas as forças são conservativas, a gente pode definir o trabalho como sendo menos a variação de energia potencial. Lembra disso? Isso aí é lá da Física 1, né? Você pode definir uma diferença potencial. Então, força conservativa significa o seguinte, né? Você sai de um ponto, vai até um outro ponto e volta. O trabalho total realizado pela força conservativa é zero. É igual a zero. Então, isso significa força conservativa. Tá certo? No caso do atrito, o atrito não é uma força conservativa. Porque se você der a volta e voltar para o mesmo ponto, o trabalho da força de atrito não vai ter sido igual a zero durante o percurso fechado. Tá certo? Aliás, essa é a questão que caiu no PISM 1 esse ano. Tá certo? Então, isso significa que, por exemplo, como é que eu poderia, lá da Física 1 vocês também já devem ter visto, que a gente pode usar, né? Então você tem aqui, por exemplo, imagina força não conservativa, forças conservativas. Vamos supor que um corpo está sujeito a várias forças não conservativas e a várias forças conservativas. Está com o somatório aqui das forças não conservativas, eu estou representando aqui só por essa única força, e essa força aqui representa o somatório das forças conservativas, esse FC. Tá certo? Se você calcular o trabalho, então todas essas forças vai dar força resultante. Força resultante. O trabalho total é o trabalho da força resultante sobre uma partícula. Tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, trabalho total vai ser integral não conservativa, dr, mais conservativa, dr. Mas isso aqui nem precisa. Esse é o trabalho total.
da força resultante sobre uma partícula pontual de massa m, só o que eu estou considerando. O trabalho total realizado pelas forças que estão atuando sobre essa partícula, não é isso? A gente pode calcular esse trabalho total em duas partes. A parte que diz respeito ao trabalho das forças não conservativas e a outra parte que diz respeito ao trabalho das forças conservativas. O trabalho das forças conservativas é igual a menos a variação de energia potencial, porque a gente pode definir, quando a força é conservativa, tem aquela história toda. A gente pode definir uma função energia potencial tal que o trabalho de uma força conservativa depende só do ponto inicial e final, que é um ΔU, menos ΔU. Tá certo? Então isso aqui vai ser trabalho não conservativo, ou, melhor ainda, são as forças de dissipação, né? Trabalho das forças dissipativas menos ΔU. Esse é o trabalho total. E, ao mesmo tempo, pelo teorema do trabalho e energia cinética, a gente viu que o trabalho da força resultante tem que ser igual à variação de energia cinética. Então, isso aqui é a variação delta energia cinética, de energia cinética. Tá certo? Junto uma coisa com a outra, o que eu vou obter? Eu vou obter que, isso aqui está até aparecendo na aula de Física 1, né? Que o trabalho das forças dissipativas menos ΔU, não é isso? É igual a delta energia cinética. Tá certo? Passa isso aqui para o outro lado, ó. A variação de energia mecânica ou o trabalho das forças dissipativas. Isso aqui tá ruim aqui. Aqui é trabalho menos ΔU, né? Tá. É a variação de energia mecânica. Variação de energia mecânica. É energia total, mecânica. Energia mesmo. Você tem a energia mecânica do sistema, se ela caiu é porque teve uma força dissipativa que dissipou a energia. Porque se não tiver força dissipativa, o que acontece? Por essa lei aqui, ó, que vocês estão vendo. Se não tiver força dissipativa, não tem trabalho. O trabalho da força dissipativa é zero. A energia mecânica se conserva. É a conservação da energia que vocês viram lá na Física 1. Não é isso? Então, assim, o trabalho das forças dissipativas é uma medida dessa falha, né? Em que a força conservativa, as forças que atuam sobre uma partícula, ela deixa de ser conservativa, não é mais conservativa, porque tem uma componente dissipativa que causa essa diminuição da energia mecânica. Se a gente for ver no caso da termodinâmica, você imagina que eu tenho um gás num pistão, e aqui tem como é que é o nome disso aqui? Um êmbolo, né? Vamos supor que sem atrito aqui, tudo direitinho. Aqui tem um gás. Um gás dentro de um pistão. Aí, esse gás exerce uma pressão. E se esse êmbolo estiver se movimentando para a direita, o que vai acontecer? Você vai ter um deslocamento dx, ó, tá vendo? Um deslocamento dx do êmbolo, né? Agora, aqui fora tem pressão também, né? Aqui fora tem o ar. Aqui fora. De tal maneira que está em equilíbrio. Uma pressão anula a outra, então não tem força resultante. Mas se sair um pouquinho de equilíbrio, só para ganhar movimento.
Aí o que acontece? Você tem uma força aqui, uma força constante, exercida pelo gás sobre essa parede aqui móvel. A força é igual a pressão vezes a área. A área desse pistão, desse êmbolo, dessa tampa aqui, né? Como é que calcula o trabalho? O trabalho realizado pelo gás, vamos fazer o seguinte, ó, pelo gás, pelo gás. Trabalho realizado pelo gás, ó. Trabalho realizado pelo gás. Pelo gás. Agora, normalmente eu falo gás, mas como eu estou morando aqui em Juiz de Fora desde 2002, vai dar quase 20 anos. Então já, de vez em quando dá uma falhada, né? Aí eu falo gás. Mas o correto é gás. O trabalho realizado pelo gás, né? Durante esse movimento aqui dx, vai ser um trabalho infinitesimal na mesma medida em que esse deslocamento é infinitesimal, dx, tá certo? Então esse trabalho vai ser força vezes dx. Não é isso? Na verdade, vamos colocar aqui um infinitesimal, né? D pelo gás igual a... Quem é essa força? Nós vimos aqui. É a pressão do gás vezes a área. Vai ser pressão vezes a área vezes dx. Tá certo? Qualquer dúvida pode me interromper. Só que essa quantidade aqui, ó, quanto que é? Na verdade, eu estou interessado nesta quantidade aqui. Ó. Nessa quantidade, quem é? É a variação de volume. Você tem um aumento de volume de A dx do gás. Aumento de volume A dx. Essa quantidade corresponde ao aumento de volume sofrido pelo gás. É claro isso, né? Porque é o volume ali do cilindro, né? Do pequeno cilindro que tem a altura dx, o comprimento dx. Então, esse aqui, o trabalho realizado pelo gás é... Quanto que vai ser isso aqui? Vai ser PdV. Acabou. Fim. O que acontece? Eu posso também definir, ó, fazer uma outra definição, ó. Trabalho realizado sobre o gás. Sobre o gás. Tá certo? A força que eu estou exercendo que a pressão do ar está exercendo aqui é igual, porque está tudo em equilíbrio. Durante esse processo o processo ele é feito durante o equilíbrio. Então, tudo está em equilíbrio. Essa força sobre o gás é a mesma, só que no sentido oposto. Você calcula o trabalho de deslocamento no sentido contrário, vai ser tudo a mesma coisa, só com sinal trocado. Vai ser tudo a mesma coisa, só com sinal trocado, menos PdV. Então a gente vai usar essa notação específica, né? Significa quando a menos que a gente especifique, como está aqui, ó, o trabalho que está relacionado a um gás, ele é realizado sobre o gás, tá? Vou guardar isso aqui. Eu estou seguindo a mesma notação do livro, texto, para não ter confusão. Esse é o trabalho realizado sobre o gás, tá certo? É o trabalho realizado sobre o gás. Se você tiver um aumento de volume, esse trabalho realizado sobre o gás é positivo. É negativo. Porque, na verdade, o gás que realizou o trabalho.
Mas se você tiver uma diminuição de volume, significa que a pressão do ar ali está realizando o trabalho. O externo, o meio externo é que está realizando o trabalho, está fazendo com que o gás se comprima, se confine num volume menor. Tá certo? Então, isso aqui tem que ficar claro. O trabalho realizado, se você desenhar o diagrama aqui, ó, PV, vamos supor aqui, ó, que o gás, ele passou aqui, ele tinha essas variáveis macroscópicas e passou aqui, ó, durante essa curva, desse processo aqui, passou desse ponto para esse. Então o gás realizou uma quantidade de trabalho, ó, PDV. O que é PDV? Eu tenho que integrar todo o trabalho, né? Menos PDV. Menos PDV, integral de PDV. Vai ser a área que está aqui embaixo. Toda essa área daqui embaixo, eu calculo essa área, coloco o sinal de menos, eu vou recuperar o trabalho realizado sobre o gás. Acabou. Quando o sentido está para o sentido de aumento de volume. Diminuição de volume, você já sabe. A equação é a mesma, só que o trabalho vai aparecer uma quantidade positiva. Tá certo? Então você pode usar essa equação direto aqui, ó. Porque desde que esse trabalho represente o trabalho realizado sobre o gás. Tá certo a diferença, gente? É muito importante entender assim a diferença básica, né? Diferença fundamental entre o trabalho realizado pelo gás e o trabalho realizado sobre o gás. É a mesma coisa, só que um tem um sinal contrário do outro. Tá? Então você tem aqui, no gráfico pressão contra o volume, né, você tem a área debaixo do gráfico representa esse trabalho. Tá certo? Representa esse trabalho. Não é isso? Realizado sobre o gás. Se você esse gás sofre essa mudança, sai desse ponto, chega até esse ponto. E depois, se você realizar um trabalho de volta igual e oposto, ele vai voltar ele pode voltar para essa mesma trajetória aqui, ó, voltou. É claro que ele vai voltar para o mesmo estado inicial. Não é verdade? Nesse caso, a quantidade de trabalho aqui, ó, seria zero. Lembra lá da mecânica, lá da física 1? O trabalho no ciclo, você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto? Só que isso não é sempre assim. Né? Isso não vai ser sempre assim. Deixa eu ver a hora para não... Então vamos ver aqui, ó. Então Então vamos ver, ó. Vamos lá. Opa, vou preencher aqui. Então a gente tem um caso em que isso aqui é zero. Nesse caso, existe uma quantidade. Lembra lá da física 1, quando isso acontece, você pode associar uma função energia potencial, né? Lembra disso, né? Você pode associar uma função energia potencial que representa que só depende da posição lá da partícula.
Aqui, a posição da partícula, o análogo dela vão ser as variáveis macroscópicas de um gás, do sistema termodinâmico. Então, existe uma quantidade que depende das variáveis macroscópicas. Existe uma quantidade que depende das variáveis macroscópicas. Vamos chamar de U, né? Porque em analogia com a física 1, que seria a energia potencial no caso, né? Mas aí eu vou chamar de energia interna, U, tal que dU é menos D de trabalho. Tá certo? Existe essa quantidade. Deixa eu ver aqui. Tá certo? Vou dar um tempinho para vocês digerirem aí. Aí lembra lá da física 1, né? Lá da física 1, ó, se você lembrar da física 1, lá na física 1, o que a gente tinha? dW é menos ΔU. Por quê? Menos dU. Porque o W era o menos ΔU. Menos ΔU, ou seja, você tinha uma função tal que o seu diferencial era esse trabalho infinitesimal. Aqui a gente tem o conceito do diferencial exata. Aqui é uma diferencial exata. Significa que que isso aqui é um diferencial de uma função que depende das variáveis macroscópicas. Tá certo? Então, isso significa o seguinte, ó, que o caso em que essa quantidade aqui é diferente de zero, nesse caso, aqui não existe essa função. Então, isso aqui, ó, não é uma diferencial. Ih, tá tudo, minha letra tá horrível. Exata. Não é uma diferencial exata. Ou seja, isso aqui, ó, não pode ser relacionado, isso aqui, ó, não pode ser relacionado com uma função. Vou até escrever, ó, não pode ser relacionado quantitativamente, né, a uma função de estado, digamos assim, ou uma função das variáveis macroscópicas. Nesse caso, paralelo com a física 1, força conservativa, existe uma função de um ponto que varia de um ponto para o outro, que só depende do ponto, das coordenadas de uma partícula. Existe uma função que é a função energia potencial. Quando isso aqui não é mais, a força não é mais conservativa, digamos, né, fazendo analogia com a física 1, então essa função não existe mais. Esse trabalho ele não pode mais ser relacionado a uma função das variáveis macroscópicas. Ou seja, nesse caso, mas aí eu posso fazer aquele mesmo esquema que eu fiz em física 1. Eu posso dividir o trabalho num trabalho das forças conservativas mais o trabalho das forças não conservativas. Ou seja, eu posso separar, ó. Então você tem aqui, ó, essa equação aqui fundamental, né? Então essa equação não é mais satisfeita.
Nesse caso, em que o trabalho não é mais uma função das variáveis macroscópicas, essa equação ela vai ter que sofrer uma modificação, uma correção. Eu tinha a equação que ela era válida para o caso anterior, mas para esse caso ela não mais é válida, porque não existe essa função inteiramente determinada em termos desse trabalho. E aí, então eu vou ter que adicionar uma outra quantidade aqui infinitesimal, que eu vou chamar de dq. Acabou, ó. Vou chamar de dq. Tá certo? Essa é a correção que essa equação deve sofrer. Agora ela faz algum sentido, né? Porque se você integrar essa equação, ó, você vai ver que ela é consistente agora. Você integra no caminho fechado essa equação, menos no caminho fechado e no caminho fechado. Isso aqui, todas essas diferenciais não vão ser mais exatas. Então você vai ter menos trabalho e menos o calor. Sendo que essas duas quantidades não vão ser mais necessariamente iguais a zero. Tá certo? Mas esse cara aqui é zero. Tá certo? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Tanto é que vocês já ouviram falar, né? Por que eu estou batendo muito na tecla da analogia com a conservação de energia lá da Física 1? Porque vocês vão ver várias vezes, os livros vão falar várias vezes que a primeira lei da termodinâmica ela é, de uma certa maneira, uma expressão da conservação de energia. No fundo, ela não passa disso. É conservação de energia. Tá certo? Então, aqui o que a gente chamou, o análogo aqui a energia potencial, seria energia interna. Variação da energia interna. Variação da energia interna, tá certo? Então, a variação da energia interna de um gás... Aqui está errado, né? Espera aí. Vamos... Aí, aqui no caso, é questão de definição. Tanto faz a energia, como é que você vai calcular? A analogia só para a física 1, ela só vai ser quebrada por a menos desse sinal, que agora eu vou mudar para mais. Tá certo? Vamos mudar isso aqui para mais? Porque, na verdade, depende da convenção do que eu chamo de trabalho e calor. Por exemplo, calor, se isso aqui for o calor perdido pelo sistema, pelo gás, e esse é o trabalho realizado pelo gás, aí o original estaria correto, com sinal de menos. Mas nessas circunstâncias aqui, isso aqui, ó, a minha notação, ó, notação que coincide com o livro convencional. Trabalho. Como eu já falei aqui, ó, realizado. O trabalho vai ser realizado sempre sobre o gás. Trabalho realizado sobre o gás. E o calor é o calor absorvido pelo gás. Sempre vai ser o calor absorvido pelo gás. Ora, mas se o gás perder o calor, aí o calor absorvido pelo gás vai ser negativo. Só isso. Entendeu? Essa é a notação convencional. De tal maneira que, se eu integrar aqui, ó, eu vou ter a variação de energia interna, vai ser o trabalho realizado sobre o gás, mais a quantidade de calor que o gás absorveu. Então essa é a primeira lei da termodinâmica. Da termodinâmica. Tá certo? Se eu realizei um trabalho de, sei lá, 10 joules sobre um gás,
só um trabalho de 10 joules sobre o gás, e ele não perdeu e nem absorveu o calor, o que vai acontecer com a energia interna dele? Vai aumentar. Entendeu? Esse que é o ponto, vai aumentar. E se ele ganhou calor? Também é a mesma coisa. Mas o que vai ser a energia interna? Aí a energia interna significa a energia que está armazenada e que é essa energia que vai ser traduzida de alguma maneira em termos da temperatura, do aumento ou perda ou diminuição de temperatura. Portanto, é natural a gente supor que essa energia, como por exemplo a energia cinética de translação das moléculas do gás. Qual é a energia cinética de translação das moléculas do gás? É 3 meios nRT, como vocês já viram lá na teoria cinética. Então a gente pode perfeitamente, no caso do gás ideal, né? Isso aqui é no gás ideal, relacionar aí essa energia. Por que eu estou falando gás ideal? Porque quando o gás não é ideal, essa energia pode ter, além dessa energia cinética de translação, ela pode ter alguma energia de interação entre uma molécula e outra. No gás ideal, se vocês lembrarem, o gás ideal é aquele gás que está a uma pressão muito baixa, de tal maneira que uma molécula mais ou menos não interage, né, praticamente não vê a outra molécula. Tá certo? Esse seria o gás ideal. Então não existe assim digamos assim, uma energia potencial, né, de interação mútua entre as moléculas. Tá certo? No caso do gás ideal, então a gente pode conceber a energia interna como sendo uma quantidade, né, inteiramente que corresponde inteiramente à energia cinética de translação. Esse é o ponto. Então essa é a primeira lei da termodinâmica, não tem mistério. A energia interna é 3 meios de nRT, tá certo? Vou fazer um exercício aqui bem rápido no livro. É um exercício fácil, mas só para dar para vocês verem como é que é relativamente simples, né? É o problema 47, ó, 47. Se um gás absorve 84 joules, 47. Se um gás absorve 84 joules de calor, enquanto realiza 30 joules de trabalho, então esse aqui é que absorvido pelo gás, é isso? A nossa convenção é essa aqui, ó, absorvido. Enquanto ele realiza 30 joules de trabalho, aqui com sinal de menos, por quê? Porque o trabalho realizado sobre o gás é menos 30 joules, porque o gás realiza trabalho de 30 joules. Tá? Se tiver dúvida, pode me interromper nesse ponto, porque isso é importante esclarecer realmente agora, né, com relação a esse sinal aí que eu estou usando. O problema está dizendo o seguinte, ó, se o gás absorve 84 joules de calor enquanto realiza 30 joules de trabalho, aí o que eu escrevo? Trabalho realizado sobre o gás é menos 30 joules. Aí ele pergunta, qual é a variação de sua energia interna? Tá, trivial, né? A variação da sua energia interna aí vai ser qual? Aplica a primeira lei da termodinâmica, igual a 84 joules menos 30, mais que, né? Mais W, mais 30 joules, que vai ser 54 joules. Então o que aconteceu? A energia interna aumentou. Isso a gente dá para ter imaginar isso, né? De uma maneira bem intuitiva, de maneira fácil. Quando você pensa num gás, ele recebe muito mais calor do que o trabalho que ele realiza. O gás que realiza trabalho sobre o meio externo, ele gasta energia para realizar trabalho. Não é isso?
Então essa energia que ele usou para realizar esse trabalho veio da onde? Veio dessa quantidade de calor que ele recebeu. E ainda sobrou. Dessa quantidade de calor que ele recebeu, ainda sobraram o quê? 54 joules. Portanto, a energia interna desse gás, ela passou de um certo valor para um outro valor superior, que é 54 joules maior. Tá claro? Também esse exemplo foi fácil mesmo, né? Esse exemplo é fácil. Deixa eu ver se dá para adiantar alguma coisa aqui. Pois não. Não, basta saber essa fórmula. Tá? Aqui, ó, o livro também ele faz uma outra abordagem, diferente dessa abordagem que eu fiz, mas ele chega na mesma fórmula, entendeu? Então, tanto faz. Então, essa fórmula, eu fiz essa abordagem um pouco diferente só para fazer só para a analogia com a física 1 ficar ser mais explorada, só isso. Tá certo? Então você tem que ficar com... E outra coisa, outra novidade que eu acabei de falar aqui foi a expressão da energia interna. Esse seria um gás ideal de um tipo, que é um gás monoatômico. Monoatômico. Quando você tem por exemplo, não é o gás hélio, por exemplo, e não o gás hidrogênio. Porque o gás hidrogênio é um gás diatômico. Gás diatômico. Diatômico. Aqui no caso, lembra da equiparação de energia? Cada grau de liberdade contribui com 1 grau de liberdade. Contribui com 1/2 nRT. Eu tenho uma molécula, ela pode ser transladada para 3 direções independentes, então você tem 3 graus de liberdade. Você tem essa quantidade aqui de energia interna, de energia cinética, né? Que está associada à temperatura T. Cada grau de liberdade vai trazer essa contribuição para energia cinética translacional ou para energia interna, cada grau de liberdade. Mas quando eu tenho uma molécula diatômica, eu tenho dois átomos. E essa molécula, ela continua tendo os 3 graus de liberdade relativos à translação, translacionais, 3 graus de liberdade translacionais, e ter as rotações, ó, ela pode girar nesse sentido ou nesse sentido aqui. Tá vendo, ó? Aqui vai ficar difícil. A Z X, Y. Tá vendo aqui no gráfico? Se você imaginar os átomos na posição Y, na direção Y, você tem um giro possível, independente, né, em torno do eixo Z e o outro giro em torno do eixo X. São 2 graus de liberdade em que você pode haver movimento rotacional. Então, mais 2 graus de liberdade rotacionais. Então, você tem 5 graus. Portanto, a energia interna será 1/2. Cada grau de liberdade, 1/2 de nRT. Se eu tenho 5 graus de liberdade, eu vou ter o quê? Vezes 5. Vai ter 5/2 nRT. Então, essa vai ser a energia interna para o gás ideal diatômico. Tá certo? Gás ideal diatômico.
Gás monoatômico, a energia interna é 3 meios nRT. Para o gás diatômico, tudo ideal, né? A energia interna é 5 meios nRT. Porque você tem aqueles movimentos a mais. Tá certo, gente? Então isso aqui é importante saber. Tá? É importante saber isso aí. Esse aqui basta, basicamente, o gás que tem 3 moléculas, que tem, perdão, 3 átomos na molécula, né? O triatômico, aí você poderia ter um grau a mais. Seria 6 meios, que daria 3 nRT. Mas aí não. No máximo até aí que cai. Não, porque aí se tiver o gás muito complicado, você pode ter também energia vibracional, né? Aí complica mais. Mas pra gente aqui em Física 2, basta saber isso aí, já está tranquilo. Tá? Agora então eu vou parar por aqui, que já está tarde, e na aula que vem eu vou abordar então como a gente vai aplicar a primeira lei para os vários tipos de processos, né, diferentes que podem sofrer um gás. Aí a gente vai ver mais aplicação mesmo, né, dessa primeira lei. Tá certo? Então foi só para introduzir a primeira lei mesmo. Tá certo? Então acho que por hoje tá. Alguém tem alguma pergunta? Vou acabar a aula aqui então, a gravação, né?